Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos que estão agora aí na sua casa. Que você continue nesse espírito de adoração. Que continue fazendo da sua casa um verdadeiro santuário do Senhor. Para que a palavra possa chegar, penetrando no seu coração e entrando nos seus ouvidos, não como uma onda sonora, mas entrar e ir para o coração e fazer a diferença, amém? Eu gostaria que todos abrissem as suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 3. Quem está com pressa hoje de ir embora para casa? Tenha não. Porque hoje você vai sair daqui alimentado, amém? Capítulo 3 de 2 Coríntios, versículo 17. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor diz assim: ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Fique de pé dando glória a Deus e vamos orar a esse Deus maravilhoso. Feche os seus olhos e vamos orar. Porque sem Ele nós não podemos falar nada. Tudo vem dEle, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eis-nos aqui, Pai, para estar trazendo a mensagem que o Senhor colocou em nossos corações. Abre as mentes, transforma, faz uma verdadeira metanoia para que eles possam sair daqui transformados pela palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém, aleluia e glória a Deus. Sente dando glória a Deus, amém? Quem já viu falar aqui de GPS? Todos já ouviram? E vocês já procuraram saber o que significa GPS? É uma sigla. É uma sigla em inglês para o sistema de posicionamento global. Hoje, você pode dizer assim, ó: eu não vou em lugar nenhum se eu não usar o GPS. Hoje você não precisa saber de endereço. Você baixa o GPS, ele te leva aonde você quiser. Certo? Concorda comigo? Esse é o GPS, grava bem aí. Mas, o que significa o GPS? Alguém sabe? Guiado pelo Espírito. O marido me sondou quando eu estava fazendo a palavra. Guiado pelo Espírito Santo. Tá? GPE. E aí, nós vamos fazer duas simulações aqui, certo? A primeira, que quem é guiado pelo GPS, tá? É guiado pelo mundo. Pelo maligno. Tá certo? Concorda comigo? Ele te leva a todos os ventos. A todos os lugares. Muitas das vezes até para onde você não quer ir. É perigoso ele te levar de rota errada. Tá certo? Porque é algo feito por homem, pode ter erro, não pode? Então o GPS, ele representa aqui para nós o mundo. O maligno. Mas o GPE é aquilo que é guiado pelo Espírito Santo. O que é cheio do Espírito Santo. E quando você está cheio do Espírito Santo, a tendência é você gerar bons frutos. Amém? E é o que acontece aqui na geração eleita. Nós temos gerado bons frutos. Porque nós estamos guiados pelo GPE e não pelo GPS. Amém? Entenda bem isso. Vamos dar uma passeada na Bíblia? Abre Atos,
1:8. Ainda está no Novo Testamento. Depois que termina os evangelhos, começa Atos. Amém? Quem tem lido Bíblia aí? Pode levantar a mão. Quem está lendo a Bíblia aí? Só isso? Misericórdia. Atos 1, versículo 8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse versículo é maravilhoso, porque quando você é guiado pelo Espírito Santo, você leva Jesus com você para onde você vai. Se você está no trabalho, você leva o Espírito Santo. Se você vai viajar, você leva o Espírito Santo. Estou viajando. Daqui uns dias, dia 9 de março, estou viajando. Na minha mala, eu não fecho ela se o Espírito Santo não estiver. Eu preciso levar o Espírito Santo. Amém? Então nós temos que ter essa visão, que em todos os lugares nós temos que levar o Espírito Santo. Você precisa ser referência. Eu lembro do nosso pastor falar aqui à frente, que ia chegar um tempo, que aonde nós colocássemos as plantas dos pés, sem abrirmos a nossa boca, as pessoas iam perceber que ali estava um homem de Deus, uma mulher de Deus. E é isso que nós precisamos provocar todos os dias, para fazermos a diferença, amém? Nós precisamos fazer a diferença, mas nós não fazemos a diferença se nós não tivermos o GPE acionado, amém? Mas quando eu pratico um tipo de adultério espiritual, presta atenção aqui, quando você fala em adultério, já fica imaginando que possa ser uma traição do marido para a mulher e da mulher para o marido, certo? Mas eu estou falando aqui de um adultério diferente, adultério espiritual. Aquele adultério que se pratica contra o próprio Deus. O próprio Deus. Você se acovarda diante dele. E aí você transparece só aquilo que você quer transparecer. Mas você guarda aquilo que não é para ser observado. Só que ele sabe tudo o que acontece. Ele está com a câmera dele ligada em cima de você 25 horas. E ele não precisa de programa de Big Brother para fazer isso. Ele já te observa a todo momento. Ele consegue esquadrinhar a sua alma. Ele consegue ir no seu íntimo e pegar os pensamentos mais profundos que estão no consciente e no subconsciente. Amém? Então, é muito sério. E quando você pratica esse adultério espiritual, automaticamente você rompe a sua relação com o próprio Deus. Já perceberam isso? Você perde a vontade de orar, você perde a vontade de buscar, você perde a vontade de vir para a igreja, você perde a vontade de ler a palavra, você fica vivendo um verdadeiro marasmo, um verdadeiro sedentarismo espiritual. Você não quer saber de mais nada. Você começa a afastar do Senhor quando você está praticando o adultério espiritual. Você vai afastando automaticamente. O que acontece quando o marido começa a trair a mulher? Primeira coisa que acontece, ele começa a tratá-la mal. Ele começa a afastar dela. Ele começa a não ter mais aquele gosto de ficar permanecido próximo dela. Não é verdade? E vice-versa. A mesma coisa a mulher. Então, o adultério espiritual, ele te tira da presença do Senhor. Aquela relação íntima que você tinha com Deus, você passa a começar a ter uma relação íntima com o mundo. Você começa a gostar do que é do mundo.
Ah, hoje eu não vou para a igreja, mas de jeito nenhum que eu não vou perder o penúltimo capítulo da novela. Concorda comigo? Tem um monte. Não vou. Sinto muito, mas hoje eu não vou. E vai que Jesus volta bem no penúltimo capítulo da novela. Misericórdia. Aí é misericórdia. Amém? Vamos abrir lá em Tiago, no capítulo 4. Eu já achei Tiago aqui. Versículo de 4 e o 5. Diz assim, eu vou procurar ser rápido, porque eu tenho muita coisa para passar para vocês nesse dia de hoje. Amém? Que o Senhor colocou no meu coração. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão, afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Olha que maravilha é esses versículos. Porque o Senhor, Ele tem um zelo especial conosco. E esse zelo, Ele aproxima muito do ciúme. Deus tem ciúme de você. Ele quer você assim, grudadinho com Ele, do lado dEle. Amém? Quem está entendendo? Ele quer que sejamos verdadeiros adoradores, em verdade e em espírito. Não só de fachada. Por isso que Ele tem pressa. O Senhor está com pressa. Ele já está, praticando um verdadeiro garimpo. Pegando as pedras preciosas. E lapidando para sermos verdadeiros adoradores em Cristo Jesus. Precisamos deixar as coisas fúteis, as coisas insignificantes, as coisas que atrapalham a nossa busca ao Senhor. Nós precisamos olhar para Deus. Porque se você não olhar para Deus, você perde o foco. Aí você passa a usar o GPS. Buscando um novo caminho. E você deixa de usar o GPS. Estão compreendendo aí? A diferença? Então, vamos olhar para Deus. Vamos olhar para Jesus. Vamos parar de olhar para homens. Porque se nós ficarmos olhando para o homem, nós vamos usar 25 horas o GPS. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Amém? Eu quero fazer um pequeno exemplo aqui para vocês entenderem mais ou menos. Você chega na sua casa com fome, amém? Aí você resolve abrir a geladeira para ver o que tem lá. Um resté donté, né? Uma comidinha francesa que todo mundo ama, que é um resto de comida que sobra. Aí você fala assim, vou pegar esse restinho de arroz, vou pegar esse restinho de feijão, e eu vou fritar um ovo, e eu vou fazer um mexido, e eu vou comer e minha fome vai passar. Claro que vai. Você usou ali o restinho da comida, e você vai comer uma comida saudável, nutritiva, que vai te alimentar e você vai dormir bem. A maioria aqui vai fazer isso na hora que chegar em casa, porque uns estão em jejum, outros estão sem jantar mesmo. Amém? E tem outros que vão olhar na geladeira, a geladeira está que nem piscina, só água. Aí ele tem na porta da geladeira uma mostarda, uma maionese, uma margarina. Aí ele pega a margarina, coloca um pouquinho na vasilha, mistura com a mostarda, mistura com ketchup, mistura com a maionese. E aí o que ele vai fazer? Uma salada mista que não vai ser nutritiva. Vai causar dano. É perigoso a noite toda você virar rainha ou rei, porque você vai ficar no trono. Essa comida não foi boa. Essa comida, ela não é saudável. Amém? E ainda olha no armário. Não tem nenhuma bolachinha de sal. Né, Priscila? Bolachinha de sal da gaveta. Não tem nenhum pãozinho.
daquele tradicional, para fazer sanduíche. E aí você vai ter que comer só aquela mistureba que você fez, pura. Olha só a comida nutritiva. Então, você tem essas duas saídas. Ou você come uma comida verdadeiramente nutritiva, ou você come uma comida estragada, uma comida ruim, que vai lhe causar um mal. Amém? E tem gente ainda que coloca uma pitadinha na comida ruim, ele ainda coloca uma pitadinha de pimenta, mistura uma cebola, amassa um pouquinho de alho, pensa no sabor. Amém? Assim é o Espírito. Precisamos de uma dieta equilibrada, um elemento nutritivo para nossas vidas. E qual é o elemento nutritivo para nossas vidas? Para o espiritual. No espiritual, o elemento nutritivo é você aprender a buscar verdadeiramente a Deus. É você aprender da palavra o melhor para extrair para a sua vida, para colocar em prática. Amém? Vamos ter problema no serviço? Claro que vamos. Vamos ter problema na nossa casa? Claro que vamos. Vamos ter problema com o filho? Claro que vamos. Vamos ter problema na igreja com o irmão? Claro que vamos. Em qualquer lugar que você for, vai haver um tipo de conflito. Cada um diferenciado do outro. E se você não tiver comido o elemento nutritivo e espiritual, você cai na cilada de usar o GPS ao invés do GPE. Quando você vê, você já está indo por todas as direções de ventos de doutrina. O que falar para você está falado. E ainda houve até conselho de pessoa ímpia. Pessoa que não vai edificar a sua vida, só vai trazer mais transtorno. Estão entendendo? E é muito sério. É muito sério. Toda a Bíblia, ela traz para nossas vidas uma visão do plano de Deus. Quem concorda com isso? Deus, Ele não colocou nós aqui por acaso. Falou, Luzinete, vai lá para a terra. Vou fazer você casar com o Valdir. Você ter 2 filhos, Luiz Fernando, a Elizabeth. Lá na frente, o Fernando vai conhecer a Priscila, porque ele vai buscar a mãe dele na esposa e vai achar, e achou. A Priscila é sargento. Minha filha. Veio minha filha, Elizabeth. Elizabeth, em 2019 vou te dar um varão precioso. O William Castro vai casar com você. Entendeu? Tudo foi já planejado pelo Senhor nas nossas vidas. Os netos, você está se achando. Vou te dar 3 netinhos. Para atazanar a sua vida. Para quebrar seus bebelô. Para chutar bola dentro de casa. Um vai chamar Luiz William. O outro Elizabeth, Radassa, Manuela. E a outra Beatriz. A Beatriz dá mais trabalho lá no CPA do que lá em casa. Amém. Glória a Deus. Filha de filho acompanha quem? Filho de filha acompanha a sogra. Filho da filha acompanha a mãe. É assim que é. Com todo mundo, a verdade é essa. Amém? Mas tem que ter uma avó, tanto de um lado como do outro. Se não tiver avó, não está bom. Eu oro todo dia para Maria viver muitos anos. Glória a Deus. Então, você precisa entender algo agora, mais do que tudo. Eu vou contar um primeiro episódio para você entender o que é ser guiado pelo Espírito, o que é ser guiado pelo GPS. Tá? Então você vai abrir sua Bíblia agora, sem pressa. E nós vamos no primeiro episódio. Vai lá em Atos, novamente.
Ai, está demorando, pastora, vai demorar mesmo. Atos. Não, que conforme o horário que a senhora terminar, ainda dá para pegar um pedacinho da novela. Atos 5. Vamos lá? Todos acharam? Então vamos lá, começar pelo 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, levando o restante, depositou ao pé dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentares no coração esse desígnio? Não mentiste ao homem, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se o moço, cobriu-lhe o corpo, levando-o e sepultaram. Quase 3 horas depois, presta atenção, 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diz-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés do que sepultaram teu marido, e ele também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando, os moços acharam-na morta, levando a sepultaram junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quanto ouviram a notícia desse acontecimento. Amém? Esse é o primeiro episódio. Eu quero dizer para você que os dois, marido e mulher, foram guiados pelo GPS. Eles já maquinaram em casa. Vamos passar a perna lá no Pedro? Vamos passar a perna na igreja hoje? O valor que nós vendemos o terreno é bem alto. É bem alto. Nós vamos ter que dar tanto. É muito dinheiro. Vamos fazer o seguinte, vamos dar só uma parte. Fazer de conta que esse é o dízimo. E a gente fica calado. Mas vamos concordar um com o outro. Só que eles esqueceram que lá no templo tinha alguém que era guiado pelo Espírito. Ele tinha o GPE. Ele já tinha cravado o GPE na mente dele. E Deus falou: Pedro, rapazinho aí está mentindo. Pega ele agora. Aí Pedro foi e soltou a ferpa. Que ele não mandava recado mesmo. E aí ele continuou mentindo. E aí Pedro não pôde fazer nada por ele. Porque se ele se arrependesse, naquele momento ele ainda ia viver. Mas ele não arrependeu. Aí a mulher aparece depois de 3 horas. O que essa mulher estava fazendo? Lavando roupa? Fazendo comida? Conversando fiado com alguém na estrada? Até chegar ali no templo? Você fica imaginando um monte de coisa que Safira estava fazendo antes de chegar no templo. Aí chega, pegou ela no pulo também. Ela concordou com tudo que o marido tinha dito. Olha que situação. Morreu também. Aí a igreja ficou desesperada. Falou: meu Deus, vou tomar cuidado, porque eu já estava querendo passar a perna no Pedro amanhã, que eu ia vender 100 galinhas, eu já ia trazer um pouquitinho. E aí com essa agora, eu vou dar a 100 galinhas de uma vez. Eu não vou morrer de graça. Não é? Já serviu de exemplo. O outro episódio, vamos lá? Esse aí vocês já sabem de coisa, né? Então vamos lá no segundo episódio. O segundo episódio está lá em 1 Samuel. Glória a Deus. Quem for achando vai dando glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 25. (25, 2). Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras,
estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem. Abigail de sua mulher. E esta era sensata, formosa, porém o homem era duro, maligno em todo o seu trabalho, seu trato. Pensa num homem ignorante. Vamos lá no 17, versículo 17? Diz assim: agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está, de fato, determinado contra o nosso Senhor, contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Aí nós vamos mais para frente um pouquinho, lá no 21. Ora, Davi dissera: o efeito de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possuí no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. E aí, vamos mais um pouquinho. Lá no 25. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços do meu senhor que enviaste. Aí lá no 37, 38, amém? Vamos ver o final de Nabal, coitado, tadinho. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu, e nele o coração ficou, ele como pedra. Passado uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Esse é um outro episódio. Nabal, ele estava bem, ele tinha tudo, ele tinha uma vida estabilizada financeiramente, ele tinha uma mulher formosa, a Bíblia fala. Já pensou se ele tivesse toda essa riqueza e tivesse uma mulher feia do lado dele? Coitado. Ainda bem que não é o caso do pastor Adriano, do pastor José Francisco, do pastor Valdir. Então, o que aconteceu aqui? Porque este homem era guiado pelo GPS, ele simplesmente deixou de servir o rei. Vamos colocar o rei aqui como se fosse Deus, e não Davi. Ele deixou de servir o Senhor. Ele virou as costas para o Senhor. Mas a esposa dele, ela tinha o quê? Ela era formosa e tinha sabedoria. E ela livrou que Davi tirasse a vida de Nabal. Ela livrou ele da morte. Mas o Senhor não o livrou. O Senhor percebeu que ele não era guiado pelo Espírito, ele era guiado pelo GPS, pelo mundo. Pelas coisas mundanas. Custava ele receber o rei bem, os seus servos, e falar: eu vou matar uma ovelhinha aqui para vocês, fazer um churrasco. E recebesse com carinho, com cuidado, com zelo. Você já imaginou alguém chegar na porta da sua casa, te pedir um copo d'água e ir embora com sede porque você não teve coragem de pegar uma água para dar? Você já pensou nisso? Ou chegar com fome, só se sua geladeira tiver que nem piscina. Do contrário, você vai lá dentro e vai procurar alguma coisa para dar. Amém? Então, ele tinha tudo, mas ele preferiu virar as costas. Ele preferiu usar o GPS, não o GPE. Por isso que eu contei esses 2 episódios para vocês. É muito triste. Nós temos que sair daqui refletindo. O que nós temos usado ultimamente para nossas vidas? Nós temos procurado ser guiado pelo Espírito? Guiado pelo Espírito Santo? Ou guiado pelo mundo? Pelas coisas ruins? Estão entendendo a diferença? E agora, para alegrar o coração de vocês, eu já contei 2 episódios de 2 pessoas guiadas, 3 pessoas, né?
Ananias, Safira e Nabal. 3 pessoas guiadas pelo GPS, causando dano para eles mesmos. Porque no final, quem que saiu perdendo? Deixou a mulher bonita, formosa, viúva, e a mulher fez o quê? Casou com o rei. Estão entendendo aí? Olha a besteira. Perdeu até a mulher. Diferente de Jó, né? E Deus falou, não, você vai continuar com ela. É essa que vai continuar contigo. Ainda vai ter mais filhos. Agora nós vamos partir para os guiados pelo GPE. 3º episódio. Está em Samuel também. 1 Samuel. Todo mundo sabe de cor e salteado. Várias pessoas já falou dela aqui. Inclusive a Ana. Ela falou muito sobre a Ana. De 1 a 9. Mas eu vou ler só o primeiro versículo, capítulo 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jereão, filho de Eliú, filho de Tol, filho de Esuf, cada nome lindo para ser inspirado. Efraimita, ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filho e Ana, porém, não os tinha. Então, não vou ler mais, porque todo mundo já sabe de cor e salteado quem era Ana. Ana era oprimida, Ana era sofrida. A única coisa de bom que Ana tinha é porque Eucana era apaixonado por ela. E ele dava mais atenção para ela do que Penina. Mas todas as vezes que ele coabitava com Penina, ele deixava ela grávida. E Penina cheia de filho. E Ana tinha que cuidar dos filhos de Penina. Ajudar a cuidar. Olha que coisa boa. Eu na situação de Ana. Os meninos já estavam até com calombo na cabeça de tanto cascudo. Brincadeira. Nós temos que pensar diferente. Então, Ana cuidava dos filhos de Penina. Mas aí foi um dia, uma vez no ano, subia para adorar o Senhor e Eucana levava toda a sua família. E os pirralhos atrás, né? Aquela filha de pirralha, filho de Penina. E Ana, na sua calmaria, né? Vem, menino, venha. Pegava nos braços e ia levando. Até chegar lá onde tinha que chegar. E o coração entristecido. Porque sofria. Sofria humilhação. Era o tempo todo. Aí, ó. Estou grávida de mais um e você, de nenhum. Viu aí? Estou ganhando grande coisa na sua frente. Já pensou? Você ficar sendo humilhada todo dia por alguém? Te espizinhando? E ser uma pessoa sanguínea? Graças a Deus que eu não sou. Sou calma, tranquila, serena. O pastor está rindo, não sei porquê. Um dia ela tomou uma decisão, falou, chega, não dou conta mais não. Ah, mas o que ela fez, pastor? Ela bateu na Penina? Vontade ela tinha. Se tivesse uma pinhola de cavalo próximo, que delícia. Quem conhece pinhola de cavalo? Aquele chicote do cavalo. E ela resolveu ir no templo. Chegando lá, o sacerdote, bem magrinho, sentado numa cadeira, tirando um cochilo depois do almoço, um prato desse tamanho de macarrão, com frango frito. Aí chegava depois do almoço, ele dava sono. E ele sentou na cadeirinha dele para tirar o cochilo. Aí Ana chega. Ana entra no templo,
Aí Ana começa a chorar e a gemer diante do Senhor. E começa a clamar o Espírito Santo de Deus. Senhor, tem misericórdia da minha vida. O Senhor está vendo aquela penina todo dia no meu pé. O Senhor está vendo aquelas crianças que não é fácil dar banho naqueles meninos todo dia, trocar de roupa, colocar fralda. Depois tem que lavar essas fraldas, colocar no arame, porque não era a época de a fralda descartável. Era tudo de tecido. O varal ficava cheio. Não é verdade? Quem é da minha idade aí sabe. O Fernandinho ainda usou as fraldinhas de tecido. Enchia o varal assim, ó, de fralda de tecido. Hoje vocês estão numa boa e reclamam. Pega a fralda, embola, joga lá no lixo. E não quer pagar a taxa de lixo que aumentou. E aí, o que aconteceu? Ana começa a clamar aos pés do Senhor. A pedir a misericórdia dele. Eu não estou aguentando mais. Eu não estou suportando esse jugo. É o que Deus quer que você faça hoje. Está com o jugo pesado? Clame ao Senhor. Chore na presença dele. Senhor, eu quero entregar esse jugo. Não aguento mais. Me ajuda. Eu vou ligar o GPE agora, mas me ajuda. E assim Ana fez. Sabe o que aconteceu? Eli, com aquela sonolência dele, e obesidade extrema, sentado na cadeira, levantou as vistas assim, e viu aquela mulher. Falou, mulher, mas como que você se embriaga de vinho desse jeito? Mal ele sabia que ela não estava embriagada de bebidas fortes. Ela estava embriagada com o Espírito Santo de Deus. E ela faz um voto ali com o Senhor. Se o Senhor abrir o meu ventre, eu darei esse filho para que sirva a sua casa. Não vou passar navalha no cabelo dele, não vou fazer nada disso. Ele vai ficar assim, ó, desmamou, eu já trago. Aí o Eli falou, não tinha como você falar para outro de outra forma não? Você vai entregar logo para mim? Menino não deixa nem eu dormir? Mas foi assim que Ana fez. E ela entrega seu bem precioso. Vai para casa sorrindo, porque Deus deu alegria no coração dela. E aquele dia, Eucana coabitou com ela, ela teve seu filho. E ela cumpriu o voto. Quando ela desmamou a criança, ela levou para o templo. E a criança passou a servir o Senhor a partir dali. E o resto vocês sabem, foi Samuel. Que ungiu Davi lá na frente. Mandado por Deus. E que tirou também o Saul da jogada. Vocês já sabem a história. Vocês estão entendendo? Quando você é guiado pelo Espírito. E o que é pior, tem algo melhor para vocês saberem. Ana, depois de Samuel, teve mais filho. Quem que ajudou a cuidar das crianças? Penina. Ajudou a cuidar das crianças. Imagine Penina já velha, cansada. E teve que ajudar a Ana a cuidar dos piquititinhos. Chegou a minha vez, Penina. Não é vingança não, foi Deus que quis. Amém? Então, esse terceiro episódio é sobre o guiado pelo GPE. Quem está entendendo aí? Vamos para o quarto, pastora, para terminar logo? Glória a Deus. Está cedo ainda. O quarto episódio e o último vai falar para nós, está lá no Gênesis 41. Também vocês sabem de cor e salteado. Eu não vou nem ler, porque esse foi um dos atípicos de Deus, de Jesus. Foi um preparo que Deus já estava mostrando. Um representante que Jesus viria para morrer no seu lugar. E José. José foi vendido pelos irmãos.
aquela história, jogaram ele dentro da cisterna, depois resolveram tirar da cisterna, venderam para uma caravana que ia passando, levaram para o Egito. Chegou no Egito, Potifar viu aquele menino novo, com os dentinhos tudo sem cárie, resolveu levar para casa, comprou o menino, e aí depois a história vocês já sabem. Ele era um menino realmente formoso, bonito, chamava atenção, e tudo que ele tocava, Deus prosperava ele. E ele passou a ser uma espécie de governante da casa de Potifar. E ele organizava tudo, tudo muito bem organizado. Mas o capeta entrou na mente da esposa de Potifar e ela começou a seduzir José. Como José não quis nada com ela, quando foi um dia ela inventou uma história que ele tinha que fazer lá no quarto dela. E aí ele entrou, coitado, inocente. E aí quando ela viu que não ia conseguir nada, ela foi para cima dele e a capa dele ficou e ele saiu correndo. Quantas coisas aconteceu com José que ele podia partir para ser guiado pelo GPS. Já pensaram nisso? E aí ele saiu correndo. Aí, não dá nada não. Descobriram. Aí ela mente que ele que tentou seduzir ela. E na corrida ele deixou a capa cair. Prenderam ele no calabouço. Chegou lá no calabouço, o comportamento dele era tão lindo, ele era tão guiado pelo Espírito, que o carcereiro falou assim, ó, toma conta da chave, fica cuidando aí da prisão. E ele transformou aquela prisão, e ele limpava aquela prisão, e ele começou a deixar aquela prisão cheirosa, e ele começou a falar do Espírito Santo de Deus para as pessoas que estavam ali com ele. Olha a diferença. É isso que Deus quer que você faça. Aonde você entrar, você transforme o ambiente que você está. Não importa qual seja o ambiente. Imagine como que era insalubre aquele lugar do cárcere. E ele transformou aquele lugar. E ficou ali muitos anos. E depois dele ficar ali muitos anos, alguém lembrou dele por causa de 2 sonhos. O do copeiro e o padeiro. E aí o final do padeiro foi muito triste. Mas o final do copeiro foi do jeito que ele interpretou. E chegou o grande dia. Deus colocou o faraó sem dormir 7 dias. Só conseguia dormir se tomasse diazepam. Estava feia a situação dele. Tinha que tomar 2 comprimidos de diazepam para pegar no sono. Pegava no sono, sonhava, o mesmo sonho. 7 vacas magras, 7 gordinhas, e tudo a mesma coisa. Quando foi um belo dia, ele resolveu chamar todos os magos, todos os adivinhos da terra do Egito para tentar decifrar aquele sonho. Ninguém decifrava. Aí, o copeiro lembrou do que aconteceu lá no cárcere. Aí falou, eu sei de alguém que pode interpretar esse sonho para o Senhor. Conhece? Conheço. Está na onde? Está lá no cárcere. Lá. Anos e anos preso. Ele podia ter, com tantos anos sofrendo desse jeito, ele podia chutar o pau da barraca? Se chamasse Luzinete e Norma, estava na roça. Já tinha chutado o pau da barraca. E já tinha ido para o lugar errado. E o que aconteceu? Ele aguentou firme. E nesse aguentar firme, chegou alguém lá no cárcere e falou, Zé, chegou sua vez. Vai tomar um banhozinho. Vamos dar um jeito nesse cabelo seu, que já tem muito tempo que não corta. Vamos passar uma navalha nessa barba. Vamos deixar você com a cara lisa. E trouxemos essa manta aqui para você usar. Essa veste.
E você vai agora de frente ao faraó. Ele está querendo falar com você. E ele não questionou nada. Não questionou, não falou nada. Se preparou e subiu para o encontro de faraó. Chegou lá. A vitória dele foi completa. O último ato do faraó foi pegar o anel do sinete do seu dedo e colocou no dedo de José. Ninguém vai conseguir fazer melhor do que este homem que interpretou o sonho. Está nas suas mãos agora. Sai daqui já para a sua mansão, porque você vai ser o governador. Você vai cuidar de tudo agora. Você vai plantar aos 7 anos. E você vai juntar no celeiro. Você vai ter tantos homens para trabalhar com você. E assim foi feito. E o celeiro ficou abarrotado de alimento. Aí veio 7 anos de seca e de fome. E nos 7 anos de seca e fome, Deus preparou mais uma surpresa. Qual a família que foi atrás de alimento? Quem ele achava que nunca mais ia ver, ele encontrou. Seu pai e toda a família. Não é linda essa história? Isso prova para nós do que é ser guiado pelo Espírito. E José foi mais um guiado pelo Espírito. E ele usou o GPE. E acredito que foi para a sepultura usando o GPE. Você vai sair daqui hoje pedindo para Deus: Senhor, não permita que eu use mais o GPS. Somente para ir em algum lugar, em alguma localização. Mas para a minha vida eu não quero GPS. Amém? Vamos ficar de pé? Você quer ser direcionado por quem hoje? Estou perguntando, e aí? GPE. Amém. Vamos abrir em Romano? Para fechar a palavra? Romanos. Não precisa abrir não, eu vou ler aqui. Romano 8. Versículo 28. Para nós encerrarmos. Todos acredito que sabem de qual esse versículo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha que maravilha! Como que Deus é maravilhoso! Hoje Ele mostrou para você que você precisa ser guiado pelo Espírito e não guiado por homens, pelo mundo, por palavras. Amém? Você precisa ficar bem esperto para poder não perder esse foco, essa luz iluminando sua vida. Faça diferente. É fácil? Claro que não é. Andar na porta estreita não é fácil. Mas você precisa perseverar. Você precisa fazer como Ana. Você precisa fazer como José. Para você ter êxito. Amém? Vamos agradecer a Deus? Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pela sua palavra, Pai. Porque aprendemos hoje que nós precisamos e necessitamos buscar para servir o Senhor pelo GPE e não pelo GPS. Que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para podermos seguir em frente. Entra no coração de cada um que aqui esteve, de cada um que está em casa agora ouvindo essa palavra, para que transforme aquilo que está errado e que procure a direção certa, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia.
e glória a Deus. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.